Amados irmãos, graça e paz, que essa palavra encontre os irmãos com alegria, encontre os irmãos com saúde, encontre os irmãos servindo e engrandecendo o Senhor. Ao nosso Deus dedicamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque Ele é Senhor da nossa vida, é Senhor da sua igreja. Ele é digno de receber todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Vamos orar ao Senhor nesse início do nosso culto de oração da quarta-feira. Senhor nosso Deus, nós colocamos diante de Ti, Senhor, a vida da Tua igreja, o Teu povo. Esse é um dia de oração, é um dia que nós marcamos para estar diante do Senhor comunitariamente, Senhor, como povo de Deus. Que Teu Espírito Santo venha até nós. A Tua graça, Senhor, possa superabundar a nossa vida. Que o Senhor possa ouvir cada oração, cada pedido, cada súplica do Teu povo nesse dia, Senhor. Ó Deus, porque Tu és o Deus rico em misericórdia, Deus cheio de graça, Deus em quem nós depositamos toda a nossa confiança e declaramos aqui, Senhor, toda a nossa dependência no Senhor. Fala ao coração do Teu povo também pela palavra que será pregada. E por misericórdia, por favor e graça, atende a cada oração que fizemos hoje, pelos irmãos, pela igreja, pela nação, por todo o povo, Senhor. Te pedimos, por Tua graça em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Bendito é o nome do Senhor. Nós vamos estar meditando na palavra de Deus hoje, em Eclesiastes 3, de 1 a 17. Vamos meditar um pouquinho sobre o tempo, sobre a oportunidade da vida, sobre o que nós temos feito com o nosso tempo e com a oportunidade da vida que o Senhor nos concedeu. Eclesiastes 3, de 1 a 17, diz assim a palavra de Deus: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus muito formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada é melhor para o homem do que regozijar-se e levar uma vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que já foi e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade e no lugar da justiça, injustiça e maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e também o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda a boa obra. E ainda Eclesiastes 12, 1. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venha os maus dias e cheguem os anos nos quais dirás: não tenho neles prazer. Eclesiastes 12, 1.
Irmãos amados, queridos irmãos, o melhor que se pode dar a alguém é o seu tempo, sua atenção, sua dedicação e amor, e a Deus toda a adoração. Com o tempo, as pessoas vão se acostumando a conviver com a presença de alguém e a ausência de outros, mas o perigo maior é se acostumar com a ausência de Deus em sua vida. Então, cuidado com o tempo, porque às vezes o tempo nos traz costumes e que nos distanciam, às vezes, de Deus. O tempo deixa perguntas, o tempo mostra respostas, esclarece dúvidas e, sobretudo, pode nos fazer chegar, mesmo que não queiramos, à plena verdade, apesar da incredulidade de muitos. Vejam isto. Para alguns, quando ele descobrir a plena verdade, será tarde demais. Para outros, será oportunidade de salvação. Então, nesse tempo de vida que Deus dá ao homem, há muitas oportunidades. Mas da parte do homem também há muitos descuidos que podem o desviar de Deus e da sua verdade. O salmista diz: em qualquer tempo em que eu tiver medo, confiarei em ti, Senhor. Salmo 56, 3. Então, na vida, nesse tempo de existência que nós temos, nós enfrentamos nossos medos, nossos temores, mas quando nós cremos num Deus vivo, todo-poderoso, nós podemos confiar nele, nesse tempo de vida, nesse tempo da nossa existência. E é bom lembrar que nosso tempo é limitado, nós somos um ser finito, Deus é eterno, mas nós temos um Espírito que é eterno, que voltará para Deus. Por isso é nesse tempo dessa vida que nós devemos viver uma vida em comunhão com Deus, que nós devemos nos acertar com Deus, que nós devemos nos converter a Deus, que nós devemos nos reconciliar com Deus, porque essa vida aqui, neste tempo da nossa existência, é limitada. Nós somos um ser finito. Então, o sábio também nos ensina, em Provérbios 17, 17, a sempre buscar demonstrar amor e consideração com os amigos e com os irmãos. Em todo tempo, ama o amigo, para que na hora da angústia você encontre um irmão. Veja bem, muitas vezes, nesse tempo da nossa existência, nós descuidamos do cuidado um com o outro, do amor, do respeito um com o outro, e a hora que chega momentos difíceis da nossa vida, às vezes você não encontra um amigo que seja como um irmão, às vezes para te socorrer. Então, o sábio aqui, em Provérbios, nos desafia a todo tempo buscar por amigos, por irmãos, buscar uma vida de convivência fraterna com outros, porque virão tempos de angústia, tempos difíceis durante a nossa existência. E nessa hora que você encontra um amigo e um verdadeiro irmão. Jeremias, no poema das Lamentações do povo de Israel, quando da destruição de Jerusalém em 586 a.C., ele anseia por um tempo de amparo divino. Tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Vejam nas Lamentações, ele falando para que Deus, como é um Deus eterno, um Deus permanente, um Deus que vive eternamente, que ele não deveria esquecer deles, o povo de Israel, naquele momento difícil que eles estavam passando. E veja que o profeta Jeremias, na sua lamentação, tende a expressar que o pouco tempo que Deus já havia os desamparado, algum pouco tempo que Deus teria virado as costas para eles, já era suficiente para que eles achassem que o tempo estava longo demais,
que Deus precisava depressa perdoar-lhes e voltar a ter misericórdia deles. E até o profeta se dispõe a convocar o povo a se converter de novo a Deus. E pede que Deus renove os seus dias, ou seja, o tempo de vida deles, o tempo de existência do povo de Israel. Lamentações 5, 19 a 21. E o povo de Israel é um povo que nos serve de exemplo, um povo que sempre fora abençoado por Deus e sempre se esqueceu do seu Deus, e sempre quando se esquecia de Deus, quando voltava-se para os ídolos, voltava para outros deuses, eles se viam desamparados, aí sim lembravam do tempo em que tinham um Deus verdadeiro, um Deus que os amparava. Que não aconteça o mesmo conosco, Igreja do Senhor, que não venhamos virar as costas para o nosso Deus, a ponto de lamentarmos aqui como Jeremias e o povo de Israel, para que Deus não fique por muito tempo longe de nós. A coisa mais triste é se considerar desamparado. Não tem coisa pior quando você precisa de amparo, de apoio, de estímulo, de uma voz amiga, de um ombro amigo, quando você não o encontra. E essa era a situação do povo de Israel quando Jerusalém foi destruída em 586 a.C. por Nabucodonosor. Deus havia alguns anos e anos avisando a eles para voltarem para o Senhor, eles foram rebeldes, então Deus deixou-os à mercê da sua sorte e eles foram levados cativos para a Babilônia, porque haviam se esquecido de Deus. E aqui lamentam, dizendo por quanto tempo ainda o Senhor vai ficar nos deixando desamparados. Olha como que é a questão do tempo. Nós humanos, quando nos vemos angustiados, parece que o tempo não passa. Quando nos vemos desamparados, parece que o tempo não passa. Quando nos vemos desassistidos, parece que o tempo não passa. Quando nos vemos, por exemplo, desempregados, parece que nunca nós vamos ter um outro emprego. Quando nos vemos doentes, numa cama, parece que nunca nós vamos levantar daquela cama. Então, o momento de desamparo é o momento que a gente lembra mais do nosso Deus. E assim o fora com Israel, quando da destruição de Jerusalém. Paulo diz à igreja: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios ou loucos, mas sim como sábios, remindo o tempo, aproveitando então as oportunidades, porque os dias são maus. Irmãos, os dias já são cheios de maldade, cheios de intempéries. Se nós vivermos uma vida imprudente, uma vida como nécios, como loucos, como irresponsáveis, como alguém que não tem noção do tempo, que não tem noção das oportunidades que Deus nos dá, vai passar grandes oportunidades. Vamos jogar fora grandes oportunidades. Vamos desperdiçar oportunidade de vida alegre, de vida feliz, de vida de convivência, de respeito, de gratidão. E não aproveitaremos as oportunidades que Deus nos deu e depois um dia estaremos lamentando aquilo que vai nos faltar. Então, há tempo para todo propósito, conforme lemos aqui no livro de Eclesiastes. Há tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Então, viva o seu tempo, a sua oportunidade plenamente, no temor de Deus, com amor às pessoas. Não jogue fora a oportunidade de amar, de respeitar, de construir, de edificar, de principalmente construir pontes entre as pessoas, de relacionamentos respeitosos, de consideração, de dedicação. Paulo fala: vede prudentemente como andais, ou seja, como vocês estão vivendo, não como nécios, não como irresponsáveis, não como loucos, mas como sábios, remindo o tempo, ou seja, aproveitando todas as oportunidades boas que vocês tiverem, porque os dias são maus, porque todo ser humano vai ter um dia mau. Se ele não aproveita bem as oportunidades que ele tem de viver bem um dia, amanhã pode ser tarde. Então, Paulo está falando aqui para os cristãos da igreja de Efésios. Está escrito lá em Efésios 5, 15 a 16, para que aqueles cristãos aproveitassem bem as oportunidades e viver bem, porque quando viessem os dias maus, eles tinham de que se lembrar
Quando as pessoas desperdiçam a oportunidade, quando vêm os dias maus, eles ficam murmurando, jogam a culpa no marido, na mulher, nos filhos, nos vizinhos, jogam a culpa no governo. Ele nunca assume que ele jogou as oportunidades fora e agora, na hora que vem os dias maus, ele acha que ele é a pior pessoa, que Deus virou as costas para ele, que Deus só abençoou o fulano, não abençoou ele, porque ele fica cheio de desculpas, porque ele sabe que quando teve oportunidade, ela sabe que quando teve oportunidade, jogou fora. Gastou indevidamente aquele tempo com coisas inúteis. Gastou aquele tempo para agredir os outros, para dar prejuízo aos outros, para desfazer do outro, para usar de preconceito, para usar de inimizade. Aí quando vem o tempo mau, talvez não vai encontrar um amigo, todo mundo vai lhes virar as costas. Quando vem os dias maus, aí ele não encontra apoio em ninguém. E aí chora, aí reclama, às vezes murmura. E às vezes, quando a pessoa se arrepende, lembra que errou, está disposta a confessar o seu erro, se arrepender e mudar, é muito bom. Mas a maioria das vezes as pessoas murmuram e saem a julgar culpa em tudo e em todos, porque não assumem a sua imprudência, a sua vida inconsequente que levou naquele tempo. Então o tempo é coisa preciosa que Deus nos dá. Nós devemos aproveitá-lo para o melhor das nossas vidas, para o melhor da nossa convivência com os nossos familiares, marido e mulher, pais e filhos, colegas, vizinhos, amigos. Aproveitar o nosso tempo para adorar a Deus também, para servi-lo melhor, para praticar as boas obras, para agradar a Deus com o nosso viver diário. Aqui fala os dias são maus. Essa palavra nos parece muito bem atual. Vejam, por exemplo, os dias inseguros que nós estamos vivendo, né? Um tempo de total insegurança que nós estamos vivendo. Quando você não sabe se já está doente ou não está doente, se está carregando um vírus para transmitir para alguém, ou se já está infectado ou infectada. Então, os dias são maus. Por exemplo, anos atrás, antes dessa pandemia, como você estava tratando o tempo que Deus te deu, as oportunidades que Deus te deu? Muitos de nós jogamos fora muitas oportunidades e agora, mesmo que quiséssemos, não poderíamos fazer aquilo que gostaríamos tanto de fazer. Porque os dias são maus, então aproveitem bem as oportunidades. Vivam a vida prudente, como sábios, porque os dias são maus. Mas como tudo tem o seu tempo determinado, graças a Deus, e há tempo para todo propósito, como lemos no texto que acabamos de ler aqui, de Eclesiastes 3, há esperança para nós, onde? Na palavra de Deus, nos desígnios de Deus. Há esperança, porque o próprio Criador disse, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então o próprio Criador declara que enquanto existir a terra, há como se renovar a vida, a criação e as oportunidades. Gênesis 8, 22. Também o salmista faz uma declaração maravilhosa no Salmo 35. Pode a tristeza durar até o anoitecer, mas a alegria vem ao amanhecer. Ou seja, nada, nenhuma tribulação que você passar, que eu passar, que nós passarmos, será eterna. É isso que ele está querendo dizer. Pode a tristeza durar até o anoitecer, até um tempo. Usa essa figura de linguagem da noite e do amanhecer. Mas a alegria vem ao amanhecer, ou seja, haverá um tempo de cessar toda a tribulação, toda a dor, toda a tristeza, e Deus haverá de nos dar renovo, oportunidade de alegria. Então, na palavra de Deus, nós encontramos consolo, renovo e orientação para aproveitarmos melhor o nosso tempo e sabermos aproveitar bem a oportunidade da vida que Deus nos dá. O texto aqui fala, pode a tristeza durar até o anoitecer, mas a alegria vem ao amanhecer. O texto fala de dois tempos, dois momentos, noite e dia, tristeza ou alegria, frustração ou realização, medo ou segurança, é isto? Também em Tiago 4, nós vemos também Tiago tratando bem desse assunto. E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque
O que é a vossa vida? É como um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Irmãos, esta é a vida. Estou aqui hoje, mas daqui a um minuto eu não sei se já fui embora. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então Paulo está prevenindo das pessoas não serem arrogantes, acharem que são donos da vida e donos do tempo. Mas dizer, se Deus quiser, se o Senhor permitir, viveremos ou faremos isso ou aquilo. Tem pessoas que fazem planos e planos, mas não põem Deus no seu devido lugar na sua vida, não consulta a Deus, não faz as coisas sob orientação de Deus, e fazem tudo sem pensar que Ele é falível, que ela é falível. Então Tiago aqui nos avisa sobre os planos humanos. Iremos a tal cidade, a tal lugar, lá passaremos um ano, contrataremos, ganharemos. Não sabeis o que acontecerá amanhã? Nós não sabemos. A Bíblia diz que o amanhã pertence a Deus, só Ele sabe o nosso amanhã. Então é melhor seguir o que Tiago fala aqui. Devias dizer, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, viveremos, faremos isto ou aquilo. Ou seja, se Deus quiser. Um dia eu falei, se Deus quiser, com um amigo que disse que não crê em Deus. Ele falou, que bobagem, Deus quer, e se não quiser também a gente faz. Olha a arrogância desse amigo, né? Isso é loucura o que ele estava falando. Eu desconsiderei por amizade a ele, porque ele não sabe nem o que está falando. Nem eu, nem ele saberíamos que sequer iam chegar em casa depois daquele dia de serviço, porque só Deus sabe. Então, olha, Deus é o Senhor eterno, Ele é que é eterno, nós somos falíveis. Ele é o Todo-Poderoso, nós somos limitados. Ele é dono do tempo e das oportunidades de vida que Ele nos dá. Jesus disse que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus o saiba. Veja, o tempo tem o dom maravilhoso de nos mostrar o que realmente importa. Porque às vezes perdemos tempo com coisas que não levam a lugar nenhum. Pois muitas vezes só aprendemos isto depois de muita perda de tempo, com futilidades, omissão, preguiça, negligência, escolhas erradas, decepções, muita dor, sentimento de culpa, sofrimento, prejuízo, arrogância, teimosia e mesquinhez. Então o tempo tem o dom maravilhoso de mostrar o que é realmente importante, porque nós gastamos tempo com muita coisa que não leva a lugar nenhum. Só com o tempo que a gente aprende por que eu fui fazer isso, por que eu perdi tanto tempo com essa bobagem, por que eu investi errado e perdi dinheiro, por que eu me deixei acompanhar por pessoas tão mesquinhas e segui o conselho delas, pessoas inúteis, pessoas que só dão maus conselhos. Eu entrei nessa fria porque segui conselho errado. Quantas pessoas hoje estão lembrando que perderam tempo, estragaram suas vidas, porque não souberam usar o tempo, a oportunidade da vida que Deus lhe dera. Quanto tempo perdemos, queridos e queridas, com coisas inúteis, ilícitas, impróprias, desperdício de oportunidades, uma vida desregrada, de vícios, irresponsabilidades, orgulho, ofensas, acusações, medo, que em nada contribui para o nosso bem, nem para a glória de Deus, nem para o bem das pessoas com quem a gente convive, do nosso próximo. Há tempo para todo propósito sobre a terra. Há tempo para tudo. O texto diz que há tempo de nascer, de morrer, de matar, de curar, de plantar e colher, de chorar, de rir, de prantear, de saltar de alegria, de espalhar pedra, juntar, de afastar-se e abraçar, de buscar, perder, de guardar, de jogar fora, de rasgar, de coser, de ficar calado, de falar, de amar, de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. Então, o texto que nós lemos nos alerta sobre a qualidade do tempo, as oportunidades do tempo e como nós devemos cuidar
da oportunidade da vida, desse tempo de vida que Deus nos deu, pois somos finitos. Como você tem vivido, ou você, irmão, irmã, amigo, pode ouvir essa palavra, todos os acontecimentos da sua vida. Como você lida com os maus momentos, por exemplo, da sua vida. Como você lida com o seu passado. Fica remoendo o passado sempre e sofrendo o presente. Tem gente que não esquece o passado nunca. O passado está sempre presente na vida dele para relembrar desgraça, relembrar ofensa, relembrar acusações, joga na cara um do outro. Tem casais, por exemplo, que não vivem bem o casamento porque estão sempre vivendo o passado deles, de sofrimento, de desencontros, e não se perdoam, e o casamento vai para a bancarrota. Há tempo em sua vida para devoção a Deus, por exemplo? Tem gente que anda tão ocupado com as suas coisas que não tem tempo para Deus. Ah, não tem tempo para Deus, não. Minha vida é muito ocupada. Ah, é? Basta um estalo de dedo para que todos os seus projetos, os meus projetos, parem. Porque o nosso fôlego de vida é Deus que nos dá. E às vezes nós não somos gratos à vida que temos, o tempo que Deus nos deu de vida e a oportunidade que Ele nos dá. Não temos então tempo para agradecê-lo e engrandecê-lo em nossa vida. Você tem aprendido com os seus erros ou continua cometendo os mesmos erros, causando danos a você e às pessoas ao seu redor? Tem pessoas que vivem um tempo só de erros e mais erros e não cai a ficha de que pode sair dessa, que pode melhorar, que pode ser outra pessoa, que aproveita esse tempo de vida para o bem, para a edificação, para amar as pessoas, para cooperar para o bem, para caminhar com outros, pois nós não somos uma ilha. Como você tem tratado o seu tempo, as oportunidades que Deus tem te dado? Você assume seus erros? Ou sempre joga a culpa nos outros? Tem gente que joga a culpa no governo, joga a culpa na mãe, no pai, no marido, na esposa, nos filhos. Ele nunca assume os seus próprios erros e vive um tempo de vida desnorteada, um tempo de vida improdutivo, um tempo de vida só de desculpas, que não realiza nada, um tempo de vida de altos e baixos. Tudo tem o seu tempo e o seu propósito dentro deste tempo, na vida do homem. Vive uma vida de erros e mais erros, e erro é perda de tempo. Por exemplo, quando nós erramos, nós estamos perdendo tempo. Podíamos fazer certo, mas queremos fazer errado, perdemos tempo, e isso é pecado, porque nós estamos julgando oportunidades preciosas que Deus nos deu para viver bem, para realizar as coisas, para amar, para perdoar, para caminhar com outros, para cuidar do seu bem-estar, cuidar do bem-estar do seu próximo, cuidar do bem-estar da sua família, ser um cidadão útil para a sociedade onde você vive. Eclesiastes 3,17 diz: Deus julgará tanto o justo quanto o perverso. Logo, nós estaremos prestando contas do tempo de vida e das oportunidades que Deus nos deu. É isso que o texto quer dizer. Deus julgará tanto o justo quanto o perverso. Todo ser humano haverá de prestar contas a Deus, desse tempo e das oportunidades que Deus lhe deu na sua existência. O que você tem feito em sua vida? O que você tem feito em sua vida? Quanto ao tempo que Deus lhe confiou? Tem julgado oportunidades fora? Tem usado esse tempo só para desgaste, se desgastar e desgastar as pessoas com quem você convive, em meio a brigas, confusão, acusações, prejuízos? Como você tem aproveitado os bons momentos da sua vida? É tão bom quando alguém sabe ter uma vida planejada, uma vida coerente, coesa, que sabe que tem tempo para tudo, há tempo de trabalhar, há tempo, às vezes, de juntar recursos, mas também um tempo para descansar com a família, para viajar, para aproveitar os momentos de existência com saúde, com paz, de uma forma fraterna, em meio à família. Como você tem aproveitado os momentos bons da sua vida? O que você tem feito com as oportunidades que Deus tem dado em sua vida?
Quantas oportunidades você jogou fora e quantas você bem aproveitou e agora pode usufruir delas? Porque quando você tem oportunidades boas na vida e você sabe usufruir, você dá uma volta por cima, você será uma pessoa bem-sucedida. Nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, por exemplo, tem pessoas que pareciam que tinham perdido o emprego, que já não tinham saída, mas elas aproveitaram para fazer mais cursos, para desenvolver um projeto que ela tinha guardado há algum tempo e reabilitar aquele projeto de vida e estão sobrevivendo esse momento de pandemia porque estão aproveitando as oportunidades que Deus lhe deu, o conhecimento, um aprendizado que teve em alguma coisa que pode ser útil para si e para a sua sobrevivência, estão levando a vida no meio dessa pandemia e sobrevivendo até que venha tempos melhores. Então, o que você tem feito com as oportunidades de sua vida? Só chorar ou aproveitar e viver bem cada oportunidade de vida, cada segundo de vida, cada minuto? Porque é para isso que Deus te fez. Deus te fez um ser completo, um ser inteligente. A Bíblia fala que Deus nos fez um pouco menor que Ele, ou seja, Deus nos deu capacidade de criar, de inventar, de fazer, de realizar, de sonhar, de cooperar uns com os outros, de conviver, de ajudar, de trabalhar, de produzir. Deus te deu muitas oportunidades. Se você aproveitar as oportunidades, você será um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem bem-sucedida. Hoje, por exemplo, pode ser um tempo de mudança radical na sua vida, por meio de Cristo Jesus. Um tempo de ouvir a palavra de Deus, o conselho de Deus, um tempo de falar com Deus, das suas apreensões, das suas dúvidas, das coisas que estão pesando a sua alma. Um tempo de se humilhar e reconhecer seus erros. Não é vergonha reconhecer os nossos erros. A Bíblia já diz que um coração contrito Deus nunca despreza. Quando alguém reconhece que errou e vai a Deus, Deus o reabilita, Ele dá a oportunidade de recomeçar. Um tempo de confessar e perdoar, aproximar, reconciliar. Às vezes a gente pode cometer erros, às vezes até com o nosso próximo, mas não é vergonha confessar que a sua falha, pedir perdão, não é nenhum favor quando você também perdoa aquele que te pede perdão, porque nós fomos perdoados por Deus. Ai de nós se Deus não nos perdoasse a todo minuto. Eu nem sequer estaria aqui hoje pregando essa palavra, se Deus não me perdoar a todo minuto, porque sou pecador. Um tempo de reconstruir, de edificar, de firmar, reconstruir a vida, reconstruir a convivência com o outro ou com a outra, edificar um lar onde seja gostoso viver e conviver, edificar o outro, apoiando o outro, tempo de firmar propósitos, firmar planos, sonhos, um tempo de dizer não ao pecado e ao mal. Não brinque com o pecado e o mal, são destrutivos e nos separa de Deus, nos distancia da graça de Deus. Um tempo de arrependimento e conversão, sim. Nós temos que estar sempre nos arrependendo. E a conversão que um dia tivemos quando cremos em Deus e confessamos Jesus, ela deve ser por toda a vida, nos acompanhando para que nós estejamos sempre nos avaliando. Como fez o salmista, vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau, som do meu coração, nós devemos estar pedindo sempre. Um tempo de retornar ao aprendizado, recomeçar algo novo, relevante, produtivo e que faça sentido em sua vida, para o seu bem, o bem do seu próximo, dos seus e para a glória de Deus. Um tempo de bênçãos, um tempo de boas novas, de boas notícias, de evangelho. Evangelho é boa nova, é notícia nova e boa. Um tempo de nova vida. E essa nova vida só Deus pode te dar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Também um tempo de buscar a Deus, tempo de ser cheia e cheio do Espírito Santo, tempo de ler mais, meditar e praticar a palavra de Deus. Ler mais, meditar e praticar a palavra de Deus. Tempo de trabalhar pela unidade e pela evangelização.
tempo de ser santo, buscando a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tempo de adorar a Deus, e em espírito e em verdade. Amém? O que você mais busca e suplica a Deus neste momento da sua vida? Essa é uma pergunta para encerrar essa nossa meditação. O que você mais busca e suplica a Deus neste momento da sua vida? Quais são as suas apreensões neste momento, nesse tempo de vida que você está vivendo, no meio desse caos que a humanidade vive? O que você mais quer de Deus? O que você mais precisa? Fale com Ele. Seja sincera, seja sincero, que há tempo para todo propósito na face da terra. E hoje pode ser talvez um tempo de mudança radical na sua vida, por meio de Jesus Cristo, por meio da palavra de Deus que você pode ouvir. Momento de reconhecer os erros, retomar a vida com fé, com esperança e prosseguir de vitória após vitória e não de derrota após derrota. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, Jesus falou: aquele que se humilha será exaltado. O grande problema nosso é a arrogância. A gente não quer se humilhar e reconhecer nossos erros. Nós teimamos em errar e perdemos a bênção e a graça de Deus. Que tempo você tem vivido? Como você tem lidado com o seu tempo, com as oportunidades? E o que você mais busca e suplica neste momento? O que você mais busca e suplica neste momento da sua vida? Vamos orar ao Senhor. Eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, nós oramos agora, Senhor, e eu te peço, Senhor, que abençoe o teu povo que pôde ouvir essa palavra. Que o Senhor nos ensine, Senhor, a remir o tempo, a vivermos uma vida em que o nosso tempo seja um tempo para o nosso bem, um tempo para o bem do próximo, um bem para o bem da sociedade, um tempo para a glória do Senhor, uma vida que engrandeça e glorifique o teu nome. Nos dê sabedoria para viver esse tempo que estamos vivendo, porque já basta os dias maus, mas que no que depender de nós possamos viver uma vida prudente, uma vida sábia, para que esse tempo da nossa existência seja vivido, uma vida que agrade o Senhor, uma vida para a glória do Senhor, uma vida para o bem, para a edificação, uma vida que faça sentido viver na presença do Senhor. Abençoa a todos que puderam ouvir essa palavra e os edifica e os ensina a viver o tempo da sua existência na tua presença, conforme a tua vontade e para a glória do teu nome. Te oramos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar orando agora pelos pedidos de oração. Pedido de oração da irmã Patrícia, Judelene, Lúcia Morim, Martinha, a irmã Márcia, a irmã Vera. Vamos estar orando, clamando por essas vidas em nome de Jesus. Que você daí acompanhe a oração, você possa estar clamando conosco e orando também por suas necessidades e aquilo que passa o seu coração agora, no nome de Jesus. Amém? Senhor nosso Deus, nós oramos com a irmã Patrícia, que o Senhor possa abençoá-la, dando ela saúde física e espiritual, usando a sua misericórdia para com ela, para salvação e para testemunho de todos os seus familiares. Abençoa a tua serva, como ela pede, abençoa toda a nossa nação neste momento e muitos que estão hospitalizados devido a essa pandemia. Abençoa, como ela pede, também a família do pastor da igreja e o pastor. Abençoa também todos aqueles que estão trabalhando, Senhor, na área da saúde, que estão nos assistindo e socorrendo aqueles que estão enfermos. Livra o Senhor de se contaminarem, para que não falte médicos, enfermeiros para cuidar do nosso povo, Senhor. Deus, nós oramos também pela vizinhança da tua serva e por aqueles que estão precisando de bênçãos e aqueles também que se acham com luto. Consola aqueles que perderam seus entes queridos. Ó Deus,
Abençoa a tua serva e ela agradece por tudo que o Senhor tem feito por sua vida. Aceita da tua serva as ações de graças que lhe são devidas, Pai. Abençoa a irmã Gidelene e ela, sua mãe que vai passar por uma angioplastia, Senhor. Que tudo corra bem com a tua serva, que ela possa ter sucesso naquele tratamento e plena recuperação, que em breve esteja na sua casa, Senhor. Ó Deus, abençoa também a irmã Lúcia Murim, toda a sua família, trazendo salvação, alegria. E ela pede por todas as famílias da nossa nação e todos que estão enfermos, por cura e física e também espiritual, e que o Senhor não esqueça de nós, de nos abençoar como ela pede, que o Senhor esteja com ela, esteja com todo o seu povo, Senhor. Ó Deus, a irmã Martinha pede oração também, Senhor, por sua mãe, irmã Glória. Sustenta a tua serva, livra a tua serva de toda a dor, de toda a enfermidade, cura a tua serva, nós suplicamos, restaura plenamente a tua serva, Senhor. Ó Deus, também oramos com a irmã Márcia. Deus, ela pede oração por toda a sua família, ser com ela, o Luiz, seus filhos, suas noras, seus netos, Senhor. Ó Deus, traz salvação, cura, libertação. Ela pede por todas as famílias e da igreja e todos os irmãos, que haja mais fé, confiança nas promessas do Senhor na vida da tua igreja, unidade, e que o Senhor use também a sua misericórdia, nos protegendo dessa pandemia, Senhor. Abençoa a tua serva. Ó Deus, abençoa a irmã Vera, Senhor. Restaura plenamente a saúde dela. Ela pede, Senhor, que o Senhor abençoe os médicos, cuida dela, para que acertem quanto aos remédios, o tratamento, para o bem da tua serva e recuperação. Ó Deus, atende a tua serva, Senhor, que o Senhor a cure e dê saúde, recuperação e paz interior ao coração da tua serva. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Oramos, Senhor, em nome de Jesus também por todos que se acham hospitalizados. Pedimos, Senhor, que o Senhor os abençoe com plena recuperação. Abençoe os profissionais de saúde, Senhor, para que sejam protegidos de contaminação e proteja com eles os seus familiares, Senhor. Ó Deus, abençoa também todos aqueles que perderam entes queridos nesses dias durante essa pandemia. Consola-os neste momento de luto, de separação e dor. Consola o coração da família do pastor Ricardo Bussá, da família do irmão Dedi e da Kévia, Senhor. Vá encontro essas vidas neste momento de dor e restaura-lhes plenamente, consolando as suas vidas, Senhor. Ó Deus, nós oramos também, Deus Todo-Poderoso, por todas as famílias da igreja, pela paz, saúde, livramento ao seu povo local, Senhor. Abençoa cada servo, que haja em cada coração unidade, amor, dedicação, santificação, uma vida que agrade o Senhor, uma vida de remir o tempo, de aproveitar as oportunidades para servir e adorar o Senhor, para viver bem em família, viver em paz na vizinhança, ser um instrumento de bênção neste bairro e nessa comunidade, Senhor. Ó Deus, nós suplicamos em nome de Jesus também que abençoe a nossa nação neste momento tão difícil, Senhor, trazendo, Senhor, bom senso aos nossos políticos, para que eles pensem mais o povo do que eleições, ó Deus, e que pensem e se unam com medidas coordenadas e definitivas em favor da saúde do nosso povo, da recuperação da saúde do nosso povo e da vacinação da nossa gente, Senhor. Use da tua misericórdia também, use da tua justiça com esses políticos e líderes, Senhor. Mude o coração deles para o bem do nosso povo, Senhor. Ó Deus, te pedimos também que abençoe toda a tua igreja, toda a obra missionária pelo mundo afora. Sustenta o teu povo para que este evangelho do reino chegue a todo o povo, nação e língua. Abençoa, nós te pedimos, ó Deus, e te adoramos, te damos graças, pois Tu és Deus Todo-Poderoso, Tu és digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a nossa adoração. Tu és Senhor, eterno, bendito, Todo-Poderoso, seja engrandecido o Teu santo nome. Te oramos em nome de Jesus, Teu Filho amado, e te pedimos também, Senhor, que não nos deixe faltar do Teu Espírito. Renova os dons do Espírito na vida da Tua igreja, renova o amor, renova a alegria da salvação e não deixe faltar o Teu Espírito na vida da Tua igreja. O Espírito Santo esteja guiando, ensinando e consolando a Tua igreja, instruindo o Teu povo, Senhor, e fazendo o Teu povo lembrar das Tuas promessas e da ordem que o Senhor deu de irmos e fazer discípulo no poder do Espírito, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos, colocamos todo esse pedido de oração diante do Senhor. A Ti toda a honra e glória. Nós Te louvamos já agradecido, porque o Senhor é um Deus que ouve as nossas orações. Que Deus assim seja feito segundo a Tua vontade, para o louvor do Teu nome. Amém, amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Teu amor, Pai bendito, as doces consolações do Espírito Santo, seja com o Teu povo aqui presente, o Teu povo em toda a face da terra.
e também a obra missionária, para que não falte aqueles que possam ir a outros povos, nações, línguas, pregar este evangelho, e assim o Senhor possa buscar a tua santa igreja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém e amém.